Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 27 de janeiro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,03%, então fechou estável. E um pregão que para mim eu vejo de forma positiva. Começou muito mal, configurando o que eu já tinha mencionado ontem, estava mais maduro por um movimento de baixa, de um topo no G60 descendente, fez esse topo, bateu no suporte mencionado, a região ali dos 47.500 a 47.263 pontos, e veio uma reação muito forte aqui para cima, quebrando inclusive anulando inclusive o último topo descendente, superando o último topo descendente e consequentemente anulando a tendência de baixa no G60. Então é uma sinalização que eu vejo de forma positiva, em cima de uma zona de suporte, depois de um movimento de baixa, o que aumenta a chance, no meu entender, de ter um movimento de subida a partir desse momento. Então isso seria o que mais provável, no meu entender, para o Ibovespa. Aumenta essa chance se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, reforçar ainda mais, ou seja, ampliar esse movimento de alta a partir do próximo pregão e, na sequência, ainda estabelecer fundo ascendente. Melhor ainda que esse fundo venha acima de uma região dos 48.500. Então são os pontos que eu vejo aí em termos de monitorar uma leitura em cima do Ibovespa, mas da forma como terminou, ficou mais provável, no meu entender, para um movimento de subida pelo gráfico diário. E lembrando, a tendência continua indefinida para o Ibov. PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 2,62%, então a configuração dela também foi muito boa, no meu entender, tecnicamente falando. O ativo gerou um sinal importante, foi lá embaixo, perdeu a mínima do pregão passado, mas conseguiu não fechar novamente abaixo dos 9,82. Melhor ainda, conseguiu gerar até um engolfo de alta aqui no gráfico diário. Isso tudo a favor de uma tendência de alta, então a ação bate no suporte, em duplo suporte, no gap e no topo anterior, e gera um candle forte para cima. Da mesma forma que cometendo em Ibovespa, no meu entender, a ação está para gerar um movimento de subida a favor ainda do repique de alta do gráfico semanal e com probabilidade maior de romper esses 10,46, caminhando aqui para uma região de R$ 11, 10,99, ficando um pouco mais voltada, no meu entender, para compra inicialmente de day trade, trabalhando na ponta compradora para day trade, e podendo arriscar um pouco mais para swing trade, dependendo da evolução da operação, podendo levar essa operação para um dia seguinte em cima de Petro. Olhando para outros papéis, Vale 5 no pregão de hoje, queda de 2,8%, mais um gap de baixa, é o terceiro desse movimento, são 3 gaps, então vem muito forte esse movimento para baixo. A ação já gerou aqui pelo menos em termos de projeção, bateu num nível de projeção aqui desse pivô de baixa, com chance de gerar algum repique, mas precisa gerar aqui a superação da máxima do pregão de hoje. Eu não arriscaria muito a questão de repique, buscar comprar repique de alta em cima da Vale 5, já que a tendência é de baixa. O movimento vem muito forte com gap. Tenho a chance de fechar esse gap aqui, resistência em 17,43. Se vier a fechar a partir do próximo pregão, mostra que esse gap tende a ser um gap mais de exaustão, ou seja, de retomada de um movimento de alta no gráfico diário, onde o principal nível de resistência após esses 17,43 ficaria na faixa dos 18,10, onde há também outro gap aqui na Vale. Partindo por outros papéis, recomendei a entrada hoje na DVMF3, na superação de 9,79, uma compra em R$ 9,80. A compra foi executada, stop está em 9,56. A ação também, assim como a Petro, bateu no topo anterior, bateu no gap, não fechou abaixo, e com chance de poder romper a barreira aqui na casa dos R$10. Então, na minha leitura, ficou um pouco mais provável para isso acontecer. O que seria negativo é voltar a fechar aqui forte para baixo, principalmente ali da região de 9,65. Isso aumentaria bastante a chance de poder chegar no stop dessa operação. Mas vamos ver como é que ela vai se comportar a partir do próximo pregão. Cheguei a também comentar uma entrada na CSNA3. A ação vinha de uma reação aqui também junto com o mercado, mas simplesmente na última hora de pregão caiu 3%. Então praticamente anulou essa possibilidade de entrada, que seria no rompimento de 5,05
da máxima do pregão anterior, ou seja, uma reação em cima de um nível de suporte. Ativo fechou mal, mas quem sabe ela consegue reagir aqui, dependendo da reação, ela superando já a máxima do pregão de hoje, voltando principalmente, a máxima de hoje é 4,97, mas 4,98. Voltando principalmente para cima dos R$5, é o que daria para arriscar algum tipo de entrada nesse ativo, ou seja, bate 3 vezes no suporte, não fecha abaixo e vem aqui para cima. É uma chance de quebrar essa sequência de topos descendentes. Uma operação um pouco mais arrojada. Multi 3 a favor de uma tendência de alta, seria uma alternativa de entrada se conseguir superar a máxima do pregão de hoje. Para quem gosta de trabalhar com relação risco-ganho de 1 para 1, o stop ficaria abaixo da mínima desse candle e projeta o tamanho desse candle aqui para cima. Seria uma das alternativas de entrada. A BEV3, que também está em tendência de alta de curto prazo, só corrigir aqui, tem alguma falha aqui no meu gráfico semanal, em cima da BEV3, mas enfim, a ação aqui está em tendência de alta, ali no gráfico semanal gerou um bom movimento para cima. Olhando aqui pelo diário, a gente vê uma possibilidade de também, a correção poderia ser um pouco maior no tempo, mas já seria até suficiente aqui para uma compra na superação da máxima de hoje em 17,04 na BEV3, podendo estabelecer o stop até abaixo da mínima de hoje em 16,76. CCRO3, bela recuperação no pregão de hoje, a ação já tinha um fechamento para baixo do nível de suporte, veio para baixo da mínima do pregão de ontem e conseguiu reverter completamente para cima, com engolfo de alta, superou a máxima não só de ontem como de anteontem. Então, ativo quebrou uma sequência de topos descendentes no G60, gerou um movimento forte para cima, e aí dependendo de uma pequena correção, a parada aqui no G60, abre a chance de buscar uma compra logo na sequência. Algo semelhante, essa aqui já ainda está mais para uma tendência de alta. A CL3 não está em tendência de alta. De forma mais cautelosa, o ideal na CL3 seria aguardar a compra acima dos R$40, planejar a compra acima dos R$40. E sendo um pouco mais agressivo, se essa ação depois desse movimento forte de subida num gráfico de 60 minutos gerar aqui um fundo ascendente no G60 ou um pivô de alta, seria uma alternativa de entrada antecipando aí um possível retorno para cima dos R$40. Tem outros ativos também no formato que gerou esse tipo de movimento forte para cima, a BBAS3, que eu vou estar atento no próximo pregão. Alguns ativos do setor elétrico, CEMIG, CESP, CPLS6. Então, são papéis que eu fiquei aqui para, vamos dizer assim, anotei para rastrear aí uma possível entrada na ponta compradora no próximo pregão desta quarta-feira, dia 28. Um grande abraço a todos, obrigado pelo acesso diário ao site daltonvieira.com e até a nossa próxima videoanálise.